Olá, irmãos, vamos dar continuidade ao que o Espírito Santo está trazendo aos corações pelas Escrituras, né? Ele fala pelas Escrituras, e não por uma revelação profética aí à parte, mas o Espírito Santo vai tratando com os irmãos que estão acompanhando essa série de vídeo, ainda falando sobre o presbitério, irmãos, que vai, pelas Escrituras, alicerçar, fundamentar no coração dos irmãos sinceros que realmente querem andar em comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo até que Ele venha, vai fundamentar a doutrina dos apóstolos, a qual já meditamos na playlist da doutrina dos apóstolos, né? E os anciãos ou presbíteros locais das assembleias locais que fazem a supervisão para ver se essa doutrina apostólica, a qual seguimos segundo Atos 2,42, está sendo praticada, né? Bom, eu quero ler então aqui Atos capítulo 15, e acredito que nós estamos encerrando essa série de vídeos aí, pelo que eu estou entendendo do Espírito Santo. Esse mais um vídeo, e nós vamos encerrar então, acredito eu, né? Atos capítulo 15, verso 6. E os apóstolos e os anciãos se reuniram para considerar esse assunto. E os apóstolos e anciãos, ou e os apóstolos e os presbíteros, né? Depende da tradução, que é a mesma coisa. Bispos, presbíteros, anciãos se reuniram para considerar esse assunto. Irmãos, ancião ou presbítero ou bispo, depende da tradução que vai traduzir da língua falada grego, depende o texto das escrituras, Novo Velho Testamento hebraico, koiné, aramaico, né? Vai traduzir um pouco diferente, mas o significado é o mesmo. Então, o bispo não é o bispo da religião universal, lá naquele templo feito lá, não. Isso não é bispo na Bíblia. Bispo ou ancião ou presbítero é o supervisor local, não piramidal, né? Num sistema de pirâmide, né? Tem um bispo aqui que manda em todos os outros. O que ele diz aqui, todos os outros têm que fazer igual. Não, irmãos. As demandas, como a igreja é um corpo orgânico, as demandas são diferentes. Desculpa, a imagem não vai estar muito boa, né? Mas é indiferente, irmãos. Creio que isso é relevante. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, nem vou me ater aqui, me preocupar em mudar o ambiente que eu estou aqui, né? Aqui eu estava orando e aqui eu fico, agora depois da oração, para trazer essa mensagem. Então, presbítero local, ou ancião, ou bispo, é aqueles irmãos, normalmente não é um, irmãos, é mais de um, né? Dentro da comunidade local. Como o corpo de Cristo é um organismo vivo, as demandas do Rio Grande do Sul, dos irmãos numa cidade do Rio Grande do Sul, não vão ser as mesmas demandas da vida prática dos irmãos lá do Nordeste, onde é extremamente frio, onde é extremamente quente, irmãos. E várias questões culturais, etc, né? Então o Espírito Santo, ele vai usar ali os anciões, presbíteros, bispos locais daquela comunidade de irmãos ali que teme ao Senhor e se reúne para adorá-lo, para aprender dele somente ao seu nome, ao nome do Senhor Jesus. Esses irmãos vão ser ali orientados pelo Espírito, seguindo a doutrina apostólica, nunca saindo dela, a ajudar os irmãos, a administrar ali o corpo com as suas demandas locais. Então não pode um bispo lá em cima, que isso é um modelo que os protestantes copiaram do catolicismo. Eles protestaram o catolicismo, mas não protestaram tudo, né? O que eles gostaram, eles trouxeram. E o que eles não gostaram, eles protestaram. Protestaram só o que não era bom para eles, né? Bom, então, esta é a maturidade de uma assembleia local, irmãos. Agora nós vamos ler aqui em Atos capítulo de número 15, verso 5, que nós já lemos, né? Mas levantaram-se alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo que era necessário circuncidar e ordenar que guardasse a lei de Moisés. E os apóstolos e os anciãos se reuniram para considerar esse assunto. Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para quê? O início da igreja, irmãos, do corpo de Cristo ser formado, e aí você precisa entender o que é o corpo de Cristo, tem a playlist sobre a igreja, iniciou-se na Judéia, iniciou-se entre os judeus, em Jerusalém, em Israel, né? Então os primeiros
irmãos, os primeiros membros do corpo de Cristo, ou da cristandade, eles eram judeus. E eles trouxeram 4.000 anos de história, irmãos. Então eles entenderam que o Messias que eles rejeitaram e crucificaram era o Salvador, quando eles se converteram na pregação de Pedro, Atos capítulo de número 2. Então em Atos 2, o apóstolo Pedro prega o evangelho, que aquele que eles já haviam crucificado era o Salvador deles, só que eles esperavam o Salvador como um rei, conforme as Escrituras, porque a igreja é um mistério oculto, até o apóstolo Paulo trazer a plenitude da revelação deste mistério. Então, quando o apóstolo Pedro prega que esse que eles crucificaram era o Salvador, em Atos 2 desce o Espírito Santo e sela os primeiros irmãos. E ali na pregação de Pedro tem 3.000 almas que são salvas. Agora, esses irmãos carregavam 4.000 anos de história dentro do judaísmo. Então, para eles largar tudo assim, não. Era Deus falando com eles. E a circuncisão era a iniciação do judaísmo. Para se tornar um judeu, tinha que se circuncidar, né? E todo judeu que nascia, automaticamente deveria ser circuncidado ao 8º dia. O próprio Senhor Jesus foi circuncidado ao 8º dia. Então eles queriam manter essa prática judaica no cristianismo e aplicá-la aos gentios. De início, o Senhor permitiu, claro, 4.000 anos, né? O Senhor soube fazer a transição e permitiu que os judeus continuassem circuncidando. Eles podiam ser cristãos e circuncidar. Agora, eles não poderiam obrigar essa prática como necessária para a salvação. Então, os gentios que nunca conheceram a circuncisão, ao ouvir falar do cristianismo, que eram os judeus que levavam o evangelho no início, porque os primeiros irmãos eram cristãos, eram judeus, então logo os judeus levavam o evangelho ao resto do mundo. Mas eles queriam impor os irmãos salvos que creram em Jesus como Messias, que se arrependeram de seus pecados, queriam impor a circuncisão. Então, os apóstolos, a quem Atos 2, 42 diz que trouxeram a doutrina, os primeiros irmãos seguiam a doutrina dos apóstolos, se reuniram para meditar nesse assunto, juntamente com os presbíteros locais. Os apóstolos são universais. Os apóstolos trazem a doutrina universal do nosso Senhor Jesus Cristo para a igreja. Em todo o mundo, a igreja se curva ao Senhor Jesus Cristo e o Senhor Jesus Cristo ensina a igreja através da doutrina apostólica. Playlist sobre a doutrina apostólica. Bom, irmãos, então os apóstolos reuniram aqui os presbíteros locais. Por quê? Porque os presbíteros locais que eles mesmos levantaram em Atos capítulo 14, deixa eu achar o versículo, Atos 14, 23. E havendo-lhe ordenado anciãos em cada igreja. Essa tradução está ancião, talvez a sua esteja bispo, né? Mas presbítero acaba que caindo melhor na compreensão, mas as três traduções significam a mesma coisa. E havendo ordenado anciãos em cada igreja e tendo orado com jejum, os recomendaram ao Senhor que haviam crido. Então, em cada igreja, o que é igreja, irmãos? Igreja é um conjunto de salvos. A igreja do Senhor Jesus Cristo, universal, que irá morar no céu, é todos os salvos do mundo inteiro. E nós, individualmente, somos membros do corpo. Nós não somos a igreja. Ah, eu sou a igreja. Isso é uma heresia, irmãos. Você não pode dizer que você é a igreja. Está errado. Se você não sabia até agora, tudo bem. Deus não leva em conta. Mas você não é a igreja. Você é membro do corpo de Cristo. Membro desse corpo, da universal assembleia que segue a doutrina dos apóstolos. Então você deve congregar com outros irmãos. Você não pode ficar sozinho. A igreja é o conjunto de irmãos reunidos ao nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a igreja, é o corpo que expressa o caráter do Senhor Jesus Cristo, né? Mais detalhado esse assunto na playlist sobre a igreja, né? Bom, então os presbíteros, eles assumem o papel de organizar a doutrina dos apóstolos, e ver que os irmãos estão entendendo, seguindo, né, a doutrina
partilhando dessa doutrina. Por quê? Porque os apóstolos trazem a doutrina universal para o mundo todo. Em todo o mundo é a mesma doutrina, mas há diferenças de comportamento no mundo. Por exemplo, você vai no Japão, os irmãos tiram o calçado e entram de pantufa na casa dos irmãos para se reunir ali. Você vai em alguns países, você ora em pé, outro sentado. Isso, os presbíteros locais vão organizar ali conforme a cultura. Agora, a doutrina dos apóstolos é que os irmãos têm que se reunir para orar. Em todo o mundo, não importa o lugar do mundo. Agora, se vão orar sentados, se vão orar em pé, e algumas denominações neopentecostais ensinam que orar em pé é o certo, que orar sentado é preguiça, é pecado, nada disso, irmãos. Outras ensinam que só é válido a oração de joelho, nada disso. Tem um vídeo aí meu falando da oração, o publicano orou em pé. Se às vezes você for dormir para deitar para dormir, né? Você pode orar também. Não tem nada a ver isso aí, irmãos. Agora, dentro da cultura, dentro das práticas costumeiras das pessoas, os presbíteros vão organizar ali, vão chegar a um consenso, irmão, vamos orar em pé. E aí quem vem visitar ali ora em pé. Mas isso é costume local, não é doutrina. Se algum irmão veio e quiser orar sentado, tudo bem, não tem problema. Ele veio visitar e deixa ele orar sentado. Se ele for ficar congregando com aqueles irmãos, ele vai se sujeitar ali o corpo e vai começar a orar em pé também. Porque nós estamos para servir uns aos outros, mas não é doutrina apostólica. A doutrina apostólica é que todos devemos orar. Bom, voltando aqui em Atos 15. Então os irmãos judeus começaram quando eles iam viajar pelo mundo dos gentios, fora da nação de Israel, eles começaram a pregar Jesus. Nós aceitamos Jesus como Salvador, nós vamos morar no céu, que legal. Não é bem assim, tem que se circuncidar também. E aí os apóstolos se reuniram com os presbíteros para debater esse assunto. Hoje é muito em voga nas denominações cristãs, principalmente neopentecostais, dizer que quem não dar o dízimo vai para o inferno. Isso é uma heresia, não faz parte da doutrina apostólica a prática do dízimo. Se por costume alguma assembleia entre os presbíteros e os irmãos mais maduros pedirem 10% de oferta, pegarem esse costume, podem colocar entre os irmãos o costume. Mas se um irmão quiser dar só 5%, ou quiser dar 30%, ou quiser dar 50%, é indiferente. A doutrina apostólica é que nós temos que ofertar. É uma demanda dos apóstolos. Quem não oferta está fora da doutrina apostólica, está em pecado. Agora, o dízimo é uma prática judaica, assim como a circuncisão, entre outras, né? Tanto acrescida nos escritos da lei por Moisés, como anterior à lei já havia a prática da circuncisão, como também já havia a prática do dízimo. Mas essa prática não deve ser imposta à igreja como doutrina, não deve. Então alguns irmãos continuavam circuncidando. O senhor entende esses 4.000 anos, né, de prática. Agora, impor como doutrina apostólica, não pode. Então os apóstolos se reuniram com os presbíteros locais. Verso 5. E levantaram-se alguns das seitas dos fariseus que haviam crido. Eles eram dos fariseus, mas haviam crido lá na pregação de Pedro ou em outra, né? E faziam parte agora da cristandade, dos cristãos. Os cristãos vão ser chamados de cristãos pelo mundo, irmãos. É o povo antioquiano que chama os cristãos de cristãos. Por quê? Porque acham parecido com o Senhor Jesus. Mas não é a prática que o Senhor Jesus determinou. Não é uma doutrina. Nós somos a igreja de Cristo, irmãos. O corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Unidos. Quando nós nos reunimos em um determinado lugar para estarmos juntos para partir o pão, ali nós estamos representando o corpo de Cristo naquela localidade. Então, um sozinho não é o corpo de Cristo, é membro do corpo e deve se reunir com outros irmãos, né? É que a gente é muito mal, egoísta, então a gente quer, eu sou o corpo de Cristo, eu não preciso ir na igreja. A gente é mal, irmãos. A gente é mal, dono da verdade, arrogante, soberbos. Nós somos, irmãos. Por isso que nós precisamos uns dos outros para puxar as nossas orelhas, irmãos. Puxar nossas orelhas.
Mas se levantaram alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo que era necessário circuncidar e ordená-los a guardarem a lei de Moisés. E os apóstolos e os anciãos se reuniram para considerar esse assunto. E havendo muita discussão, então aqui, irmãos, eles começam a discutir sobre esse tema. Mas não é o caso aqui. Aqui o caso é, e reuniram-se os apóstolos e os presbíteros. Então os apóstolos foram usados por Deus para trazer a doutrina dos apóstolos. Acho que lá no verso 21 ou 29, deixa eu ver aqui. Verso 26, 25. Pareceu-nos bem reunidos, quem? Lá é o mesmo assunto ainda, sobre circuncidar. Nós, apóstolos e os presbíteros locais. Nós, apóstolos com a doutrina universal e todo mundo, e os presbíteros locais que vão supervisionar a igreja em cada bairro, cada cidade, cada local. Pareceu-nos bem, nós reunidos em concordância, enviar-lhes homens escolhidos, com os nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que arriscaram a própria vida em nome do Senhor Jesus. Enviamos, portanto, Judas e Sila, os quais anunciarão as mesmas coisas, porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor esses encargos, exceto certas coisas necessárias. Então, esses encargos que eles queriam impor, os apóstolos não aceitaram, mas não os apóstolos por conta própria, até porque Pedro queria. Para ele era bom, ele nem quis ir lá pregar para Cornélio, Atos capítulo 10. Então Deus teve que de forma lúdica ali descer um lençol, mostrar animais, né? Atos capítulo 10. Que Pedro não podia comer pela lei de Moisés. Então Deus disse, mas eu estou dizendo que agora tu pode comer, vai, come isso aí. Então o Senhor Jesus disse para Pedro, ó, come. E ali, de uma forma lúdica, ele está dizendo, assim como os gentios não os judeus não podem entrar na casa de um gentio e comer com eles, Deus ia mandar Pedro ir lá pregar para Cornélio. Mas mesmo Pedro se sujeitou à ordenança do Espírito. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então foi o Espírito Santo que orientou os apóstolos. Porque o Espírito Santo de Jesus, o Espírito Santo que é do Senhor Jesus, enviado a nós, ia orientar os apóstolos a trazer a doutrina. Quem traz a doutrina é o Senhor Jesus através dos apóstolos. Então pareceu bem, ó. Verso 26. 25. Porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor essa carga, exceto algumas coisas necessárias, que vos abstenhais de alimentos oferecidos aos ídolos, de sangue e coisas estranguladas, e da prostituição. Fazendo isso, vão bem. Então, inicialmente era isso. Claro que depois viria mais coisa. Aqui a igreja está no início, é uma transição do judaísmo para o corpo de Cristo, que era um mistério oculto, como diz lá em Efésios. O Velho Testamento não traz esse mistério sobre a igreja. Quem vai trazer é o apóstolo Paulo. Por isso que o apóstolo Pedro, em 2 Pedro, capítulo 3, verso 15 e 16, diz: assuntos que nosso amado irmão Paulo escreve de difícil interpretação, conforme a sabedoria que Deus lhe deu, como as demais escrituras. Então, os assuntos que Paulo traz é de difícil interpretação para os irmãos judeus, porque era um mistério oculto, não estava nas escrituras do Velho Testamento para que ele pudesse balizar ali. Mas Pedro está dizendo, como as demais escrituras, agora vão fazer parte das escrituras. Por isso que os apóstolos ganharam um poder sobrenatural que ninguém mais tinha. Embora nós podemos curar hoje pelo poder de Deus, não podemos fazer como os apóstolos faziam. Coisas que os apóstolos faziam, aqueles milagres extraordinários, que uma cidade inteira, todo doente que houvesse que a cidade era curada, não existe mais. Playlist sobre os apóstolos, né, irmão? É muito bem mastigado, irmãos, que o Espírito Santo está nos trazendo isso. Então, agora, de momento, é só isso. Vocês se abstenham da prostituição, da idolatria, carne sacrificada, sufocada, né, do sangue. Guarde essas coisas no momento. O Espírito Santo vai nos dando mais doutrina, né? Então, eles levantaram ali os presbíteros locais, estipularam isso e mandaram agora representantes para cada igreja local. E aí eles iam embora. Aí os presbíteros locais iam continuar supervisionando se assim, se os irmãos iam manter assim, como os apóstolos falaram. Então, irmãos, os apóstolos levantaram os presbíteros, depois, como nós vimos em outros vídeos, a própria igreja valida presbíteros, depois da morte dos apóstolos, é a igreja que vai validar.
E no próximo vídeo nós vamos ver a necessidade dos presbíteros. Quais são as qualificações que um presbítero precisa ter. O corpo de presbítero de uma assembleia local tem que ter para estar ali supervisionando os irmãos. Nem sempre, irmãos, num ajuntamento de irmãos vai ter presbíteros, porque nós vivemos no tempo do fim, na apostasia, aonde ninguém mais quer obedecer ao Senhor Jesus. A pessoa só quer obedecer ao Senhor Jesus aonde não dói na carne, né? Ah, isso aqui até que dá para fazer, né? Mas quando dói na carne, as pessoas não querem. Então, no abandono da verdade, cada vez nós vamos ter grupos de irmãos mais desfalcados. Então, muitos irmãos que estão se reunindo ali na sinceridade do seu coração não têm presbíteros locais ali. O corpo ele está desfalcado, se torna mais difícil a vida, mas Deus vai guardando esses irmãos, porque eles estão em obediência à palavra. E quanto mais verdadeiro e sincero eles for, quanto mais eles matarem a carne e andarem em espírito aguardando o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, mais o Senhor Jesus vai completando o corpo, até levantar ali supervisores, irmãos, presbíteros locais ali, às vezes o dia todo, né, que vão ter o dia todo ali para se dedicarem à demanda da comunidade ali, né? Mas é o Senhor que faz através do corpo de irmãos. Não é, eu sou pastor, vou abrir uma igreja aqui, vem quem quer, e eu vou colocar os estatutos aqui, tem que dar dízimo, tem que isso, tem que aquilo. Não, irmãos, isso aí é heresia, é pecado, né, irmãos? Nós nos reunimos somente ao nome do Senhor Jesus Cristo, seguindo a doutrina apostólica. Só isso, irmão, não tem mistério, não é nada que precise aí de uma faculdade de teologia, não, é simples, irmãos. No amor do nosso Senhor Jesus, ele é o cabeça do corpo, nós isoladamente não somos o corpo, nós somos membros desse corpo e temos que estar juntados ao nome do Senhor Jesus para edificação um dos outros. Deus abençoe a todos, até o nosso próximo vídeo sobre essa série, sobre os presbíteros, anciões, bispos locais.